Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do médico Dr. Diogo Neves, que vai conversar com a gente sobre vários assuntos pertinentes à área de saúde, não só do município de Campos, mas também dando a opinião dele sobre a questão nacional, questão estadual e especificamente sobre um assunto da matéria publicada, divulgada pelo Fantástico da Rede Globo no último domingo. Mas isso nós reservaremos para o segundo bloco do programa. Doutor Diogo, prazer em tê-lo aqui. Eu tenho certeza que as explicações apresentadas serão pertinentes e deixarão o telespectador ciente das reais situações por que passa a saúde municipal, estadual e federal e também os temas específicos que iremos abordar no segundo bloco. Obrigado, Cláudio. É um prazer para mim também estar aqui no seu programa. Eu sou uma pessoa que vê constantemente o seu programa. E eu agradeço pelo espaço, né, para a gente talvez poder esclarecer algumas situações que ficaram mal entendidas, né? Então acho que vai ser importante essa conversa nossa aqui hoje. Bem, eu acho que é interessante nós colocarmos um pouco, apresentar para o telespectador um pouco da sua experiência na área da oncologia. O Oncobeda é um braço do Grupo Beda que presta um serviço aí há mais de 40 anos para a sociedade não só de Campos, mas também de adjacência, de vários outros municípios. E é interessante a gente saber o seu raio-x, a sua observação com relação à carência ainda do serviço de oncologia dentro da saúde pública do Estado, do âmbito federal e também municipal. Quais são os principais problemas hoje enfrentados para quem precisa, após o diagnóstico, ou até para conseguir o diagnóstico de um câncer, iniciar efetivamente um tratamento? Olha, Cláudio, na minha opinião, o principal problema hoje não consiste no tratamento somente. Eu acredito que hoje a maior deficiência é em detectar os tumores precoces, né? A gente que está na linha de frente de tratamento, a gente acaba observando que a maioria dos pacientes, quando chega para a gente, ou já chega com uma doença muito avançada, ou assim, em condições clínicas, às vezes, que não permitem um tratamento adequado para esses pacientes. Sabendo que hoje a gente enfrenta dificuldade até para fazer uma mamografia, né, que é um exame básico de rastreamento, então a gente tem visto na prática clínica cotidiana muita dificuldade em detectar o câncer precoce. A gente tem recebido muito paciente com doença avançada. E acho que isso é uma realidade do Brasil, não se restringe a Campos ou ao Estado. Na verdade, o Brasil tem essa característica perante os países mais desenvolvidos, de detectar mais tardiamente a doença e, com isso, postergar o início do tratamento e diminuir as chances de cura de um paciente, né? Eu acho que esse é o principal. Se a gente tivesse que atacar alguma coisa no câncer hoje, eu atacaria nos cânceres detectáveis, lógico, nem todos são, né? Mas nos principais cânceres e dos quais os métodos de rastreamento são eficazes, eu acho que é um grande investimento. O leigo, e a gente ouve na prática, que os cânceres são geralmente hereditários. Isso procede na sua integralidade ou não? Não. Existem cânceres que são hereditários, outros que estão relacionados ao estilo de vida, né? A hábitos não saudáveis, como tabagismo, alcoolismo, alimentação também? Obesidade, em alguns casos, né? Alimentação rica em gordura. Alguns cânceres podem estar relacionados a fatores preveníveis, né? Coisas que você, talvez se tivesse um estilo de vida mais saudável, talvez você tivesse menos exposto a esse risco, né? Existem também, hoje, que já é possível definir que alguns cânceres eles estão relacionados à presença de alguns vírus, né? O vírus determinando uma resposta imune no organismo e essa resposta gerando um câncer. Isso também é possível. E é estratégia de tratamento hoje em alguns tipos de cânceres, né? Tipo câncer de colo uterino, você já tem uma vacina, né? Para tentar prevenir o do HPV, tentar impedir que o vírus do HPV faça as transformações necessárias para vir a se desenvolver um câncer. Outra questão que sempre é muito abordada quando se trata do câncer é a evolução para a sua cura. Você colocou no começo da dificuldade, às vezes, até do diagnóstico precoce. Mas hoje nós podemos dizer que a medicina
independente da estrutura que é ofertada ou não, ela avançou e hoje morre-se menos de câncer, apesar da faixa etária das pessoas terem subido um pouco? Eu diria, vive-se mais, né? Não que não morram, as pessoas continuam morrendo de câncer. O câncer é um organismo super complexo, né? A gente tem que entender ele como um ser vivo, né? O câncer, ele tem as artimanhas dele, ele tem... Quando a gente pensa que a gente cercou ele de um lado, ele desenvolve outras formas de encontrar escapes para sobreviver. Ele tem a mesma intenção que a gente, só que para ele sobreviver, ele mata a gente, né? A intenção dele é crescer. E realmente surgiram muitas terapias novas, muita coisa surgiu em termos de tratamentos paliativos. Os pacientes vivem mais hoje em dia, vivem com maior qualidade de vida, né, com menos efeitos colaterais, que é uma coisa importantíssima em oncologia. Às vezes a gente se atém à palavra cura, a falar de cura, a falar de se livrar da doença, mas a gente sabe que dependendo do estágio da doença, do tipo, da agressividade da doença, a gente tem que falar em qualidade de vida. A gente tem que falar em ganho de tempo, qualidade de vida, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, evoluiu a medicina muito e, assim, as pessoas hoje vivem mais e com mais qualidade de vida. Eu estava observando hoje mais cedo, por coincidência, o site que se refere à parte do Instituto Nacional do Câncer e estava lá as estimativas para 2016. Na sua prática, que já é bem aprimorada, já vem há tempo trabalhando com isso, qual é o câncer que mais acomete o homem e qual é o câncer que mais acomete a mulher? Ou isso ainda não pode ser identificado de uma forma muito precisa? O câncer que mais acomete tanto o homem quanto a mulher é o câncer de pele não melanoma, que é aquele câncer do sol, né? Uhum. Que é aquela pintinha que você tem, às vezes tira achando que é uma coisa e vai ver no histopatológico, às vezes é um câncer de pele. Esse câncer, graças a Deus, não é um câncer com uma característica muito invasiva, né? Ele tem pouca possibilidade de se disseminar para outros órgãos, de causar uma doença à distância, vamos colocar assim. Então, isso favorece o tratamento desse tipo de câncer. Mas dos cânceres invasivos e que têm potencial de gerar metástases e de gerar comprometimento do organismo de uma forma sistêmica, no homem o principal é o tumor de próstata, apesar de não ser o mais letal. E na mulher o de mama, né? Que é o principal. Então no homem de próstata, na mulher o de mama. E ambos são detectáveis precocemente. Agora, o homem nós sabemos que tem um estigma, uma cultura de ter receio do exame de toque. E muitos fazem o de sangue e às vezes não fazem o de toque. Uhum. Qual a sua orientação enquanto profissional? Faz os dois ou um pode realmente substituir o outro? Essa é uma grande controvérsia, né? Eu me sinto até um pouco desconfortável em dizer qual é a conduta certa, porque a Sociedade de Urologia prega que deva-se fazer tanto o toque quanto o exame de sangue. Já algumas instituições, como o INCA, que norteiam o tratamento de câncer no Brasil, dizem que o toque talvez seja dispensável, né? Mas, assim, é fundamental o homem saber que, a partir de uma certa idade, ele tem que estar atento para essa possibilidade, né? E conversar com o médico dele. Certamente, assim, dependendo da história familiar, dependendo das características do paciente, pode ser que ele venha a ser submetido a um exame ou não. E existe uma idade mínima para você começar a pensar nessas consultas prévias? Do toque ou do exame de sangue? Olha, existe, na verdade, a partir de uns... Isso varia de cada sociedade, né? Mas em média, uns 50 anos, o paciente, 50, 55 anos, o paciente já deve começar a conversar com o seu urologista, né? Se fala em relação à próstata. Sim, sim. Conversar com o seu urologista e se aprofundar no tema. Doutor Diogo, eu tive cuidado de consultar algumas informações, até para aprimorar um pouco. O câncer, ele também varia de região, ou de país, ou de clima? Isso também pode influenciar? Pode sim. A gente sabe, por exemplo, que o tumor de colo uterino, que é o tumor do útero, né? Da parte externa ali do útero, do colo uterino,
Ele é um tumor muito mais prevalente em países subdesenvolvidos, né? Porque ele está associado a características iniciação sexual precoce, né? Sexo desprotegido, nível socioeconômico, né? Tabagismo. Então, e principalmente, né, porque nos países desenvolvidos os programas de rastreamento funcionam, né? Toda menina que depois começa a ter atividade sexual, garota, enfim, ela depois de um certo tempo, ela é rastreada para a presença de HPV, a presença de alterações pré-cancerosas, né? Que é o momento em que você pode atacar aquilo ali e ter sucesso em erradicar e sem prejudicar a fertilidade da mulher. É o momento de agir, é sempre no início, né? Então, eu creio que muito por conta disso, a deficiência dos programas de rastreamento no Brasil. Doutor Diogo, gestação. Existe possibilidade de uma mãe portadora de câncer, estando grávida, passar a doença para o filho? Não conheço, nunca... 3 pessoas me perguntaram isso hoje. Não conheço. Existem cânceres relacionados à gravidez, né? Mas passar para o feto, eu realmente não desconheço essa doença. Agora vamos falar um pouquinho de estrutura. Você colocou aí as possibilidades do câncer, a questão regional, a questão histórica, possibilidade ou não de ser hereditário. Agora a estrutura médica no Brasil, ela permite que a gente possa fazer uma contenção de danos maior do que o necessário. A gente está avançando muito na parte estrutural, não na parte da ciência, mas na parte de estrutura. Pelos seus estudos, pelas suas viagens, você entende que a gente conseguiu já avançar um pouco mais na parte estrutural? Entendo que não, Cláudio. Vou te ser muito sincero. Eu acho que, assim, os grandes centros, você vai encontrar medicina de alto nível. Tá? Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, assim, mas o interior do Brasil, não estou dizendo Campos, claro. Campos é uma cidade privilegiada em relação à medicina. Eu acho que aqui a gente tem bons hospitais, acho que a gente tem bons médicos aqui, pessoas bem formadas, mas isso não é uma regra, né? A gente vê que nos confins do Brasil ainda falta muita coisa e que essa tecnologia, esses avanços da medicina não chegam. Né? Na sua opinião, falta o quê? Uma distribuição maior de renda estrutural ou falta uma vontade política, de repente? Nesses confins, propriamente dito. Olha, Cláudio, já que você está me perguntando, então eu vou falar realmente o que acho, né? Eu vou fazer uma analogia com a profissão de um juiz, de um promotor, em que ele, por exemplo, você faz uma prova para juiz, você é deslocado para uma cidade do interior. Você vai, porque você sabe que depois de algum tempo, surgindo uma vaga, eles vão te remanejar para onde você está, para onde a sua família está. Ele cumpre aquele sacrifício pensando que ele tem uma carreira estável, né? Que ele vai poder no futuro estar junto da família dele e que ele vai dar aquele sacrifício inicial para poder chegar a uma situação onde ele vai ser bem remunerado, onde ele vai ter benefícios, né? E onde ele vai poder exercer a profissão dele com dignidade. Isso na medicina isso não existe, entendeu? Não existe plano de carreira para médico. Falando principalmente no serviço público, né? Que, assim, muitas vezes o médico, ele tá num lugar, mas ele depende de um favor, muda um político, muda o médico, muda todo mundo, né? Então, acho que falta isso para o médico se fixar no interior, para o médico poder, de repente, até optar por ficar numa cidade do interior. Acho que falta esse tipo de incentivo. Faltam ainda alguns minutos para terminar o primeiro bloco. Eu queria fechar com uma pergunta. O diagnóstico de câncer para uma pessoa dentro da família, o trabalho familiar também é importante, porque todos sofrem junto. Você acha que o acompanhamento psicológico também é importante, principalmente no começo? É fundamental. E eu digo que é fundamental não só para o paciente, mas para a família. Porque muitas vezes a família fica tão ou mais doente do que o paciente. Falo em termos assim, emocionais, claro. Né? Porque às vezes você vê uma pessoa, e a gente vê isso no cotidiano, uma pessoa jovem, que às vezes é um arrimo de família e que se vê, de repente, numa situação
né, numa situação que não esperava estar e que sempre assumiu responsabilidades e que tem aquelas responsabilidades que ele não vai, e que ele não vai poder mais, né, prover. E a gente vê isso no cotidiano. Então, assim, a família ela é tratada de uma forma integral, né? Eu acredito que assim, o familiar deve participar da primeira e última consulta. Perfeito. Né? E assim, muitas vezes o que acontece? O paciente vai sempre, eu acho bom isso, quando vai sempre o mesmo familiar, né? Porque um familiar ele pode ser porta-voz para o restante da família. E é o guarda-chuva, né? Isso. É quem está monitorando o tratamento e é quem pode ser o porta-voz, né? Porque às vezes nem todo mundo tem o mesmo entendimento de um tratamento, de uma opção. Muitas vezes você tem que optar. Vamos fazer isso aqui pode acontecer isso, mas vamos fazer isso aqui pode acontecer isso. Muitas vezes você não consegue definir numa consulta qual é a terapia que esse paciente vai definir. Você tem que discutir com ele, ele vai conversar na família dele, vai discutir os prós, os contras. Custo-benefício. Isso. Então, a família participa muito nas decisões de tratamento de um paciente oncológico. Perfeito. Estamos aqui com o médico Dr. Diogo Neves, vamos ao intervalo e já voltamos.